Eu te amo 1.000 milhões. Durante o ano de 1963, Stan Lee resolveu criar um herói que ninguém gostasse. Um herói egocêntrico, playboy e que ainda fosse distribuidor de armas. Mas eu acho que Stan Lee errou na sua criação, porque hoje Tony Stark é um dos heróis mais amados de todo o universo Marvel. E agora você confere a sua história. Filho de Howard e Mary Stark, Tony nasceu em 29 de maio de 1970, numa sexta-feira em Manhattan. Antes do seu nascimento, seu pai contratou como mordomo Edwin Jarvis, que se tornou o grande amigo de Tony. Jarvis cuidou do pequeno Stark durante toda a sua infância. O início da vida de Tony foi muitas vezes dominado pela ausência do seu próprio pai, que ele descreveria mais tarde como frio e calculista, e que nunca falou nem sequer que amava o seu filho. O pai de Tony constantemente falava sobre seu amigo Capitão América, para inspirar o Tony a fazer grandes coisas na vida, e isso, é claro, o irritava bastante. Desde sempre, Tony Stark foi um gênio. Com 4 anos, Tony montou sua primeira placa de circuito. Quando tinha quase 7, construiu um motor de motocicleta V8. Com 16, ganhou a 4ª edição do Prêmio Anual de Design de Robôs do MIT. Com 17, ele se formou no MIT como o primeiro da sua turma. Ele também conheceu James Wood e se tornaram melhores amigos. Com a morte de seus pais em um acidente de carro, Tony se tornou CEO das indústrias Stark, conduzindo uma nova era para o legado de seu pai, criando armas mais inteligentes. Stark desenvolveu um sistema de inteligência artificial que o ajudava na casa. Ele nomeou o sistema de Jarvis, em homenagem ao seu falecido mordomo Edwin Jarvis. Por fim, James Wood juntou-se à Força Aérea dos Estados Unidos e tornou-se a ligação entre as indústrias Stark e as Forças Armadas, fazendo Stark obter bilhões de dólares e se tornar o homem mais rico do mundo. Mas mesmo assim, Tony Stark ainda é um playboy, egocêntrico e que só pensa nele, e gasta todo o seu dinheiro com mulheres e bebidas. Depois de uma apresentação bem sucedida de suas novas armas no Afeganistão, o comboio de Stark foi atacado repentinamente por terroristas, que explodiram o veículo para emboscá-lo. Nesse momento, Stark assistiu horrorizado quando os soldados saíram do carro apenas para serem abatidos a queima-roupa diante de seus olhos. E enquanto os soldados morriam um a um, Stark saiu do comboio e tentou achar algum lugar, alguma cobertura para pedir ajuda. E enquanto Stark tentava usar seu telefone, uma das bombas das próprias indústrias Stark caiu subitamente ao seu lado. A explosão resultante fez com que o Stark fosse jogado para trás e perdesse a consciência, com vários fragmentos de estilhaços ficando cravados em seu peito e perigosamente próximos do seu coração. Ele acordou um tempo depois e encontrou Yinsen em sua cela e um eletroímã preso ao seu peito. Yinsen explicou que o eletroímã, que está conectado a uma bateria de carro, impedia que o estilhaço entrasse em seu coração e o matasse. Depois, Stark foi levado para fora da caverna, onde Bakar mostrou um estoque surpreendente de armamentos das indústrias Stark em posse dos 10 Anéis. Ou seja, a criação de Stark, feita para proteger as Nações Unidas, estava sendo usada para atacá-la. Tony então recebeu a proposta de construir um daqueles super mísseis para os terroristas em troca da sua vida. Mas Stark conseguiu usar sua inteligência para enganá-los e construir uma armadura com os materiais fornecidos, tornando-se assim o Homem de Ferro. Tony conseguiu fugir, mas infelizmente não conseguiu salvar Yinsen. Ao voltar para casa, Stark está decidido a parar de produzir armas, pois não quer mais vê-las sendo usadas para o mal. Logo depois, nosso querido Tony começa sua vida como herói. Enfrenta vilões, inicia um caso com Pepper e revela para o mundo inteiro que ele é o Homem de Ferro. Quando descobrem que Loki roubou o Tesseract, Tony é chamado por Nick Fury para se juntar aos principais heróis da Terra, formando assim a equipe Vingadores. Mas Stark acreditava que conseguiria sozinho resolver os problemas, causando até uma intriga entre ele e o resto da equipe. Mas ao perceber que uma invasão alienígena na Terra é eminente, ele se junta aos outros, tornando-se realmente outra pessoa.
pois pela primeira vez ele recebe ordens e decide se sacrificar para salvar a Terra. Só que infelizmente ele não morre. Ok, tudo ocorreu bem, mas e se não tivesse? E se os Vingadores falhassem? E se as pessoas que ele ama morressem? Por isso, ele decidiu criar o Ultron, uma inteligência artificial que seria a forma de proteção da Terra contra novos invasores. Mas essa arma acabou se tornando um robô assassino. Felizmente, liderando os Vingadores, ele consegue novamente salvar o mundo, mas dessa vez com um preço muito alto: a destruição do que ele queria proteger. Seus sentimentos começaram a remoer. Ele criou aquela arma. Ele foi o responsável pela morte de 177 pessoas em Sokovia. Por isso, ele decide aceitar um acordo proposto pelo governo, onde o próprio governo controlaria a equipe. Mas nem todos os Vingadores aceitam o acordo, entre eles Steve Rogers, dando início a uma guerra civil, onde os heróis se dividem e o que ele mais temia aconteceu. O seu maior amigo vai ao chão durante o confronto. Naquele momento, seu mundo caiu, mas felizmente, Rhodes sobrevive. Só que ele ainda acredita que pode convencer o Capitão América a passar para o seu lado, mas acaba realizando a descoberta que o destruiu por dentro. O Soldado Invernal havia matado seus pais, e Steve Rogers sabia de tudo, mas nunca tinha falado nada. Nesse momento, o desejo de vingança veio à tona, mais forte do que nunca, e ele deixou de lado seu espírito heróico e começou uma briga contra o Soldado Invernal e o Capitão América. Ele então perde a batalha e os Vingadores se separam. Alguns meses depois, ele acha em Peter Parker uma chance de se redimir. O garoto também é um gênio e também perdeu os pais. Tony começa a agir como um tutor para o garoto, o impedindo de cometer o mesmo erro que ele cometeu no passado, ter se deixado sucumbir pela vingança. Tony criou um forte laço com Peter, mas a chegada de Thanos à Terra o deixa preocupado, e mesmo tendo seu lar com o número de Steve Rogers, ele decide manter o orgulho e não realiza a ligação para o Capitão, indo tentar salvar o mundo à sua maneira. Só que no final, acaba falhando, e o garoto que jurou proteger juntamente com metade do universo vira pó. Depois de 5 anos, Tony tenta fingir que o mal já passou. Vai morar no campo depois de ter tido uma filha com Pepper. É horrível essa história. Que isso? É a sua história favorita. Te amo demais. Eu te amo 1.000 milhões. Uau. Mas Thanos ainda tá na sua cabeça. Foram os piores 5 anos de toda a sua vida, até que surge uma nova chance de enfrentá-lo e trazer de volta todos que morreram no estalar de dedos, inclusive Peter Parker. Para isso, ele teria que voltar aos Vingadores e desvendar os mistérios do Reino Quântico para que fosse possível voltar ao passado e juntar as Joias do Infinito novamente. Depois de muitos testes, a viagem no tempo finalmente é possível. E cada um dos Vingadores recebe a missão de trazer uma joia. Durante a missão de Tony, ele reencontra com seu pai. Eu pensei que meu pai fosse duro comigo. E não, olhando pra trás, eu só me lembro das coisas legais. Entendi. E das pérolas de sabedoria. É? Tipo o quê? Nenhuma grana no mundo compra um segundo de tempo. Esperto ele. Ele dava o melhor. Olha, a criança ainda nem tá aqui. E não tem nada que eu não faria por ela. Os Vingadores conseguem então juntar todas as joias do infinito e constroem sua própria manopla, na intenção de usá-la para trazer de volta todos aqueles mortos por Thanos, mas sem alterar os últimos 5 anos que se passaram após a Guerra Infinita. Hulk, na versão de Professor Hulk, se voluntaria para usar a manopla, ciente de que o esforço que quase matou Thanos pode fazer o mesmo a ele. Hulk estala os dedos e desfaz toda a dizimação do Titã. Infelizmente, por conta de um vacilo envolvendo a nebulosa durante a viagem no tempo, o Thanos do passado consegue vir ao futuro e ataca os Vingadores.
E durante a batalha, aparece o Doutor Estranho trazendo para o campo de batalha todos os guerreiros que viraram pó em Guerra Infinita. E nesse momento, acontece o emocionante reencontro de Tony Stark e Peter Parker. Depois de muita batalha, no que parecia ser o fim, onde Thanos consegue novamente a manopla, Tony Stark se joga para cima dele, arrancando as joias do infinito, e ao estalar dos seus dedos, morre como um grande herói.